Você está sintonizado na batida perfeita. Rádio Pop Rio 98.7 FM, a sua rádio carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Bom dia! Mais um show da Sônia Monte entrando no ar. E hoje a gente tem tanta coisa boa aqui para falar para vocês. Mas lembrando que se você é aqui da nossa região, é só sintonizar aí o seu DAI no seu rádio FM 98,7. E se você não é daqui da região, já sabe, é só ir lá no computador e acessar o nosso site www.radiopoprio.com.br. E se vocês quiserem, pode ligar aqui pra gente, 2547-1404. Ou então, ainda, vocês podem mandar um e-mail. E se tiver uma coisa legal, uma pauta legal também, vocês podem estar mandando pra gente. Se for, na medida do possível, a gente vai atendendo, tá? É só mandar pro nosso e-mail, showdasoniamonte@gmail.com. E é isso. Então, hoje, como eu estava falando para vocês, nós temos várias atrações aqui com os nossos convidados. Nós vamos conversar com o Luiz Maurício. Ó, essa é boa, hein? Nesse tempo, ele é administrador de empresas, mas ele também sabe como gerar a questão financeira. Então você fica atento, porque no momento que a gente está vivendo, que a gente não sabe o que faz, porque o nosso salário continua o mesmo. A gente consome menos e está pagando mais. Então ele vai tentar aqui mostrar pra gente o que a gente pode fazer, o que a gente nem... né? E ele também é bom em investir dinheiro, né? Se sobrar um pouquinho aí, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Porque sempre bom, né? Multiplicar o que sobra, né? A doutora Tanúbia Brandão hoje vai falar de clareamento dental. Né, doutora? Boa tarde, ouvintes. Vai ser interessante. Boa tarde é ótimo. Bom dia. A Cida Moraes vai falar sobre mentira. Gente, quem mente mais, o homem ou a mulher? Vamos saber daqui a pouco, né? Nós conversamos também com a Janine Almeida. Ela lançou um livro sobre imagem, como você cuidar da sua imagem. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ela também. E o doutor, o cardiologista Carlos César da Silva vai falar sobre o infarto. Mas não é um infarto qualquer. Gente, as mulheres começaram a infartar mais do que os homens. Que negócio é esse? Então é isso que temos para hoje no nosso... E logo para começar, então vamos conversar com o doutor Carlos César, né, para falar sobre o infarto. César, agora as mulheres começaram a ter problema de coração. Isso é uma coisa que antigamente ninguém me ouvia dizer que a mulher infartou. O que está acontecendo para ela chegar agora no estágio de infartar tão cedo? Conforme você falou mesmo, antigamente, talvez pelo fato das mulheres não terem que assumir certas posições na sociedade, né, ter que trabalhar, estresse permanente, com uma série de falta de atividade, isso tudo contribuiu para que as mulheres, mesmo antes da menopausa, começar a ter fatores de risco que não existiam antes com tanta frequência, e elas passaram a ter realmente problemas vasculares, podendo ter infarto ou até derrame. Mas quando você fala antes da menopausa, por que isso? Porque a menopausa é um marco divisório, quer dizer, a mulher, ela, antes da menopausa, ela tem a proteção hormonal, quer dizer, isso de certa forma os hormônios protegiam das doenças cardiovasculares. Mas a partir do momento que ela começou a trabalhar, a competir, quer dizer, precisar assumir certas posições na sociedade, ela começou a ter fatores de risco que até então ela não tinha. Começou a ter estresse permanente, começou a fumar, coisa que antigamente você quase não via a mulher usando cigarro, fumando, começou a aumentar a taxa de colesterol. Então esses fatores de risco, mesmo com essa proteção hormonal que ela tem antes da menopausa, isso desencadeia também na mulher doenças cardiovasculares. Porque aí que você está falando, não é o caso só dela assumir várias funções. É porque também mudou a alimentação, tudo a isso. Informática também, essa coisa tá deixando o pessoal sem fazer movimento. Perfeito, quer dizer, aliado a isso tudo, é que você falou, o sedentarismo, né? A informática, a pessoa deixou de praticar exercício, uma série de fatores que vão se agrupando e tornando ela vulnerável tanto quanto o homem.
E o que ela tem que fazer para não chegar a ter um infarto? Vamos dizer assim, se prevenir disso tudo. Ela tem que mudar o estilo de vida, né? Quer dizer, como? Praticando exercícios. Que às vezes é quase impossível. Não ter estresse. Eu acho que o fator principal é o estresse, né? Quer dizer, independente de tudo. Mas alguns fatores de risco ela pode diminuir, tentar diminuir, né? Quer dizer, se ela fumar, parar de fumar, o uso controlado do álcool, beber de forma, né, moderada, se puder praticar exercício físico aeróbico, entendeu? Quando você fala aeróbico, seria o que, assim? Caminhadas, mas qual a frequência, quantas vezes? No mínimo de umas 3 vezes por semana. Assim, e quanto tempo? Começa de forma progressiva, de meia hora até atingir 1 hora, o que seria o ideal, entendeu? Se puder fazer todo dia, seria muito bom, realmente, que ela tenha uma proteção, porque o exercício aeróbico, ela de certa forma, ela elimina, ela vai baixar a glicemia no sangue, que é a glicose, vai baixar o colesterol, o triglicerídeo, e vai melhorar o humor, vai diminuir a tensão, o estresse. Isso realmente seria muito importante se ela conseguisse. Hoje, como a gente fala, né, é quase difícil se prevenir, porque todo mundo tem estresse. É impossível. Você pode estar quietinho, ele vem te pegar. Vem. Mas tem pessoas também, isso depende também do humor da pessoa, porque às vezes a maneira como a pessoa lidar com os problemas vamos dizer assim, né, vai diminuir esse estresse, né? Porque ele vem, mas se você fala assim, ele vem para mim, mas se você não aceitar, já melhora. Certamente, o que você falou é você saber lidar com o estresse, com os outros problemas no dia a dia. Se ninguém está livre de repente ter um estresse muito grande, mas você não pode deixar esse estresse tomar conta de você, fazer parte da tua rotina no dia a dia, viver com esse estresse permanente, que isso vai te fazer mal, com certeza. Então o pessoal tem que melhorar isso. Quer dizer, hoje já está comprovado, né, que isso não é que é novo, mas veio contribuir para todos os fatores, né, que as pessoas estão tendo várias patologias por causa do estresse. Sim, hoje ele é tido como o maior vilão na história, né? Quer dizer, existe até, eu poderia citar para você aqui exemplos de mulheres jovens, já tive, sem fatores de risco. Praticamente a pessoa não fumava, não tinha colesterol alto, não tinha diabetes, não tinha história familiar e estava também sem hipertensão e estava com estresse permanente. Quer dizer, depois na anamnese eu fiquei até, não acreditei, porque a história que ela me apresentava era de uma dor totalmente atípica, uma dor na região costal, e chegou no meu consultório no final do dia, uma sexta-feira, eu já saindo, e ela veio encaminhada, o irmão dela era enfermeiro, trabalhava comigo, e eu perguntei, o que você está sentindo? Eu estou com uma dor, não sei o que, aqui nas costas, tudo, já fui em vários hospitais, fizeram chapa, não viram nada, e achei que ela estava muito tensa, muito ansiosa, e perguntei, eu estou muito estressado, já estou 1 semana no trabalho, com problemas sérios de cobrança, não sei o quê. E para minha surpresa, eu fiz o eletro, né? Ela estava com um infarto agudo miocárdico, uma parede pequena, tive que interná-la e tratá-la. Então, quer dizer, você vê como o estresse ele tem um peso muito grande, às vezes em pessoas que não tem nada em termos de outros fatores de risco, mas aquela é problema, quer dizer, a cabeça dela não estava boa, quer dizer, de repente se ela conseguisse resolver aquilo, né, tocar, ela precisava trabalhar e tinha que todo dia viver com aquela tensão, aquele estresse permanente. Agora, qual é a idade assim que a gente diz assim, de risco para infarto? Na mulher, é aquilo que eu te falei, quer dizer, enquanto ela tiver sob a proteção hormonal. Isso aí depende, né? Até a menopausa, né? Até a menopausa, justamente, que é o marco divisório. Depende da idade da mulher, cada uma mais cedo ou mais tarde, né? A menopausa seria o marco divisório, que ela teria certa proteção. Mas se ela conviver até menopausa e cuidando desses fatores todos, controlando o estresse, diminuindo, né, o consumo de álcool, não fumando, praticando exercício, controlando a glicose, controlando o colesterol, ela praticamente vai ficar com um risco muito pequeno de desenvolver um infarto, um acidente vascular cerebral. E o sono? Quem não dorme também tem risco? Estudos mostram que o sono ele é fundamental, né, no restabelecimento de tudo, né?
Eu acho que um sono diário entre 6 e 8 horas seria ideal para ela recuperar, com certeza. Porque também quem não dorme também aumenta o colesterol. Aumenta a incidência de arritmias cardíacas. A gente vê que as pessoas que dormem muito pouco, ela vai ter uma descarga adrenérgica, vai ter liberação na circulação de substâncias que aumentam muito a frequência cardíaca, ela vai ter taquicardia, pode ter arritmia. Então o sono é fundamental na recuperação de tudo, com certeza. E aí eu sei que isso é difícil de dizer, mas, por exemplo, como é que você sabe quais seriam os sintomas de saber se você está tendo algum problema cardíaco, você está tendo, não vou dizer que é um infarto, né, mas é alguma dor localizada, é uma taquicardia, como é que a gente começa uma arritmia? A clínica ela é soberana. Na grande maioria das pessoas, quer dizer, vamos supor com relação ao infarto, né? A dor ela tem uma característica fundamental. A dor do infarto é uma dor opressiva. Ela vem como se tivesse um peso muito grande em cima do peito, na região external, ou então embaixo da mama, dor tipo apertando, constrictiva. E ela tem outros comemorativos, ela vem acompanhada também de outros sinais, tipo sudorese, a pessoa tem um suor frio, uma palidez cutânea mucosa, fica pálida. Essa dor ela pode ficar localizada no peito, como também ela pode irradiar para o pescoço, para o braço esquerdo. Isso é típico realmente de uma dor que tem que... Enrola a língua também, essas coisas assim ou não? Quando com relação ao infarto, não. Quando ela, vamos supor que ela tem um acidente vascular cerebral, que seria o derrame cerebral, aí ela pode realmente ter sinais neurológicos de localização. Pode ter dificuldade para falar, como também pode ter paresia, pode ter perder a força muscular em um dos membros, entendeu? Ou perder até a consciência. Aí no caso, se a pessoa estiver sentindo, quer dizer, isso aí não é gradual, na hora que acontece uma coisa desse, tem alguma coisa que ela pode fazer até ser atendida? Tem, quer dizer, se estiver sozinha é meio complicado, é tentar se manter o mais calmo possível, que é uma coisa difícil, né? Se tiver, vamos supor, se o coração estiver muito acelerado, que ela pode estar tendo uma arritmia também. O que a gente recomenda é a pessoa tossir. Tossir, aquilo faz uma manobra vagal e pode melhorar aquela arritmia que ela estiver tendo, o coração acelerado, a pessoa tossir, né? Quer dizer, e dentro do possível procurar um socorro, alguém para levar para um hospital, né? Porque vai depender da gravidade do que ela tem tido, porque às vezes a pessoa é pega de surpresa e infelizmente entendeu o que a gente chama de morte súbita, que é a morte elétrica. A pessoa tem uma arritmia muito grave e não dá tempo de ser socorrido. Mas da vigência disso, quer dizer, a pessoa tiver, de repente foi acometido de algum súbito mal desse, ou uma dor, e tiver o coração muito acelerado, ela tem que tentar tossir, para poder ver se diminui a frequência cardíaca. E fora isso, fazer o quê? Procurar um cardiologista uma vez por ano para fazer todos os exames? Sim, seria o ideal, uma vez por ano no mínimo, né? Para saber como é que anda até os exames, né? Como é que anda o teu colesterol, a tua glicose, fazer um eletro, com certeza. Além do exame ginecológico preventivo, né? Que deve ser feito também uma vez por ano. Ok, então, mulheres, eu não sei como vocês vão resolver isso não, mas deixa o estresse para lá. Isso mesmo. Para de querer tomar conta de todo mundo, trabalhar, vai se cuidar. Com certeza. Não é, doutor Carlos? Procurar. Tem mais algum conselho para deixar para as mulheres? Eu acho que hoje em dia, quer dizer, dentro da cardiologia, a gente está mais preocupado com a saúde da mulher com relação ao coração, coisa que até então era um tópico que ficava até um pouco esquecido, mas hoje nós estamos vendo que as mulheres estão aparecendo mais com problemas cardíacos que antes não existiam. Então provavelmente é esses fatores todos que nós comentamos e a gente se preocupa também. Nós hoje estamos vendo a mulher como também muito importante para a gente poder ajudá-la. Quer dizer que antigamente a mulher quase não tinha problema cardíaco, hoje é uma incidência grande, né? Muito maior, até por causa desses fatores todos, né, que a gente analisou, e principalmente após a menopausa, começa a aparecer mais mulheres com problemas cardiovasculares, porque já perdeu aquela proteção hormonal. Então, em resumo, eu acho que
a preocupação tem que ser voltada para isso, eliminar esse fator de risco, dentro do possível controlar o estresse, né? Quer dizer, e ter uma qualidade de vida melhor, buscar sempre. Né? Ok, então, mulheres, fiquem atentas. 98,7 se liga. Agora nós vamos falar com a Janine Almeida, né? Preste atenção, porque ela cuida da nossa imagem pessoal. Então, vamos ouvir as dicas dela. Janine Almeida, você que é consultora de imagem e estilo, recentemente lançou o seu livro De Bem com Espelho. Fala pra gente o que tem de bom nesse livro. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, Sônia, no programa, falando para um monte de gente que tem dúvidas, tem dificuldades sobre se vestir, se arrumar com seu guarda-roupa. Então, é exatamente sobre isso que esse livro De Bem com Espelho trata, desse assunto, né? Pessoas que têm dificuldade com o guarda-roupa, e até tem algumas pessoas que não têm dificuldade com o guarda-roupa, com fazer compras, mas elas ficam em dúvida para determinadas ocasiões, como eu devo me vestir, como é que eu devo ir. E esse livro traz dicas também sobre códigos de vestir. E além dos estilos, né? Falar dos estilos, a gente fala também das cores, no livro De Bem com Espelho. E o importante é saber que a consultoria de imagem, ela não é só para quem é artista, para quem tem muito dinheiro, ela é acessível a qualquer pessoa. Todo mundo precisa de uma boa imagem, né, para qualquer ocasião. Existe uma pesquisa de um psicólogo americano, o nome dele é Albert Mehrabian, e ele diz que 55% da primeira impressão que se tem de alguém está no que você vê. 38% está no comportamento e 7% está no que você fala. Ou seja, muitas vezes você pode ser muito culto, muito capacitado, mas se não tiver uma boa imagem, você não tem nem oportunidade de abrir a boca para falar o que você sabe. Então, é o grau de importância da imagem, né? Se você pensar 55%, você falar esse número não quer dizer nada, mas se você pensar em 55% de aumento ou 55% de desconto, você vai ver que 55% é muita coisa, né? Mas quando você fala imagem, você fala imagem o quê? É a sua aparência? Sim, é a imagem pessoal. E a imagem pessoal, ela está inserida no seu cotidiano, no seu perfil, no seu campo profissional, no seu campo pessoal, no social. A imagem, ela é uma forma, eu não trato a imagem como glamour, né? Porque muitas vezes a gente pensa, consultora de imagem é estilista? Não, eu não sou estilista, eu sou personal stylist também, porque todo consultor de imagem é também um personal, mas nem todo personal é um consultor de imagem. Porque o personal, ele está mais direcionado para a moda. Então, ele vai pegar o cliente dele e vai colocar essa pessoa na moda, no que está na vitrine, no que está atual. O consultor de imagem vai preparar o cliente para a vida, né? Então, eu não trato essa forma de imagem como glamour. Eu trato também como uma forma de saúde. Porque quando você se sente bem, você ganha autoestima, você consegue transitar em qualquer ambiente que te convide. Né? Você tem segurança, você tem confiança. Eu acho muito mais importante você ter segurança do que ser simplesmente bonito. Porque o bonito passa, você olha, você admira e passou, continua o assunto. Agora o seguro, o confiante, ele passa, você olha de novo, ele te intriga. Né? Por que essa pessoa é tão segura? E isso ajuda em você, vamos dizer assim, compor o seu guarda-roupa. Você não precisa ter roupas da moda, e sim... Porque tem pessoas também, né? A gente vai falar assim, que não põe o salto de jeito nenhum. E aquilo pode contribuir contra a imagem dela? Olha, depende da situação. Até recentemente eu respondi também uma entrevista sobre uma polêmica que teve no Festival de Cannes, né? Porque celebridades que foram de salto baixo, elas foram barrados. Não puderam entrar no evento do tapete vermelho. E essa polêmica foi muito controversa, né? Eu respondi que estava realmente errado ir de salto baixo a um evento desse. E Glorinha Calil respondeu que não, que hoje em dia existem saltos baixos, enfim, que te levam a qualquer ambiente. Eu acho que a gente tem que sempre consultar o dress code, né? O código de vestir.
É conveniente você transitar num tapete vermelho de salto baixo? Se você tiver algum problema físico, dificuldade física, ou uma certa idade que também já te impede de usar salto alto, eu acho que tudo bem, a pessoa tem que poder entrar com seu salto baixo. Agora, se você não tem essas dificuldades e é um evento de glamour, é até uma questão de você estar prestigiando quem te convidou, né? Quem te homenageou com aquele convite. Você vai de qualquer jeito, parece que você não está dando valor àquele evento, àquele momento. Eu sou uma pessoa que eu prefiro o salto baixo, mas se o evento pede, a ocasião pede, eu vou colocar um salto alto. Eu sou adepta do conforto. Agora, usa muito salto ou pouco salto, isso depende muito do estilo de cada um. E eu posso afirmar que todo mundo tem estilo. Tem pessoas que falam, não, eu não tenho estilo. Todo mundo tem estilo. E as pessoas que optam pelo salto alto, geralmente são as pessoas do estilo sexy, né? Porque traz mais visibilidade, né, para a pessoa, e as pessoas do estilo sexy, e deixa mesmo um perfil mais sensual. Mas todas as pessoas podem estar bem de salto ou sem salto, independe, né? Só depende da ocasião para você ir de salto no lugar adequado. Agora, a gente está falando isso, né? Mas me diz uma coisa. E os homens, como é que ficam nessa história? Desculpa. Bom, os homens também é uma questão que também foi dito, né, nessa matéria, né? Alguns jornalistas afirmavam que é uma questão de rejeição do sexo feminino, da mulher ser obrigada a usar um salto alto. Não é verdade, não acho que seja uma distinção de gênero, porque o homem também é obrigado a usar um smoking para um tapete vermelho, né? A mulher tem até mais liberdade de poder escolher o que ela se sente melhor, desde que seja um vestido de tecido nobre. Ele não tem mais a obrigatoriedade de ser um longo, né? Já os homens não, os homens são obrigados a ir de smoking a um evento desse. E quanto aos homens também, eu acredito que os homens, o mercado da beleza masculina cresceu muito, tanto que a gente vê inúmeros produtos hoje de beleza para os homens, né? E os homens também têm se preocupado muito com a imagem deles. E uma coisa que eles ainda têm um certo receio é das cores. Os homens têm medo das cores. Geralmente você abre o guarda-roupa masculino, ele tem os tons cinza, azul marinho, azul claro. Eles ainda não conseguem ousar, né? Mas as cores também são para os homens, né? E já que a gente está falando das cores, eu vou falar de uma parte interessante que inclusive tem no livro também, no livro de Bem com Espelho, citando sobre a importância das cores. As cores têm luz e nós também temos luz. Só que se aquela cor sobressai a nossa tom de pele, a gente some. A luz deixa de nos iluminar e ela rouba a nossa luz. Então é interessante a gente conhecer a cor que nos favorece também. E a cor, ela tem importância em diversos lugares da nossa vida, né? Desde o marketing também, a gente vê, por exemplo, vou citar um exemplo da Fiat, marca de carro, que ela não era muito bem vista no mercado, eles tinham a logomarca azul. E aí eles ganharam o mercado, e hoje a logo deles é vermelha, que é a ousadia. Isso também reflete na gente. Se você vai lidar com pessoas que estão num ambiente, de certa forma, agressivo, não estão muito felizes, satisfeitas com alguma coisa, vá com uma cor mais clara, com tom pastel. O azul é uma cor politicamente correta, porque se você for de vermelho com pessoas que já estão revoltadas, vai causar uma ira maior nessas pessoas. Então quer dizer que as cores têm uma grande influência, né? E tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E como é que eu sei a cor que me favorece? Bom, um teste fácil é quando você está com uma roupa linda, maravilhosa, e a pessoa chega perto de você e fala: nossa, que vestido lindo, e nem olhou para você. Quer dizer que aquela cor sobressaiu a você. Se ela olha para você e fala: nossa, como você está bonita, quer dizer que aquela cor trouxe luz, trouxe brilho para você. Então a cor é elemento fundamental também quando a gente pensa na nossa imagem. Para tudo, né? A gente, quando vai a um evento ou quando vai trabalhar, por exemplo, quando você está no seu trabalho,
O foco é o que você diz, e não exatamente você. Né? Então, se você trabalha num banco, por exemplo, né? Você tem que ir arrumada? Tem, mas vai de uma forma, de uma cor mais sóbria. Não preciso ir de amarelo, ouro trabalhar, porque o foco ali é o meu trabalho. E as pessoas têm que prestar atenção no que você está falando, você tem que passar seriedade. E também isso é importante, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, de manhã até de noite, vamos ter a expressão, toda periquitada. Não precisa disso, né? O que você tem que, pelo que eu percebo, observar é o ambiente que você vai estar presente, é como você deve estar nesse ambiente. Prestar atenção, como você falou, essa questão do salto alto, tapete vermelho. Se você vai para um lugar assim, você se vestir adequadamente, dentro do seu estilo, para o lugar que você vai. Sim, com certeza, porque assim, ninguém vai à praia de terno e gravata ao casamento de sunga ou de biquíni, né? Então, prestar atenção no lugar onde você vai. E a roupa, ela não precisa ser incômoda, ela tem que fazer parte de você, né? Ela tem que te facilitar os movimentos. Você não pode ficar no lugar achando que, poxa, minha calça está me apertando, e se eu abaixar assim vai aparecer tudo, se eu levantar... Você tem que se sentir confortável com aquilo que você está vestindo. Ninguém vê o número da roupa que você está vestindo. Então não adianta, se você vestir 38 e hoje veste 44, use o tamanho 44, porque ninguém vai ver a etiqueta, vai ver o conjunto, o que você está passando para ela, né? Aquela imagem. Então é importante você se sentir confortável com o que você está usando. E como é que você vai se sentir confortável com o que você está usando? Quando você se descobre, quando você descobre o seu estilo, que é uma extensão da sua personalidade. Se você sabe o seu estilo, você economiza, porque na hora você para de comprar errado. Muita gente deve ter em casa aquela peça que comprou e fica lá no guarda-roupa e nunca usou. Por que será que nunca usou? Porque não tem absolutamente nada a ver com ela. Ela comprou por impulso, ou comprou porque a vendedora disse que estava lindo, ou porque às vezes levou uma amiga que disse que estava lindo, você tem que levar. Não é que a sua amiga queira te sabotar. É porque ela gostou muito daquela peça, só que para ela. Se você não se sentiu bem, se não se sentiu confortável, não leve. Não tem a ver com você. E quando você descobre o seu estilo, você também otimiza seu tempo dentro do seu guarda-roupa. Você não fica horas pensando, será que eu vou assim? Será que eu vou do outro jeito? Você já vai saber de que forma você vai, de que forma você vai se sentir bem para aquela ocasião e dentro da sua personalidade. Essas dicas todas estão no livro? Sim, está tudo no livro de Bem com Espelho, que você, tendo interesse, pode comprar pela editora Multifoco, a loja virtual da editora Multifoco. É só procurar pelo livro de Bem com Espelho, a autora Janine Almeida, Janine com Y no final. Isso, aí. Mas as pessoas, porque a rádio aqui também é no nosso, né, o rádio está aqui no bairro, você que está aqui morando aqui no bairro, tem outro lugar aqui por aqui que pode comprar com você, algum lugar? Olha, eu também estou na Investida Imagem, que é a empresa que eu trabalho, Investida Consultoria de Imagem, mas o site é www.investidaimagem.com.br ou pelo Facebook Investida Imagem. Entrando em contato comigo pelo Facebook, já providencio o livro também para entregar na sua casa. Tá vendo, gente? Não tem. E a Janine depois vai continuar aqui no programa, dando mais dicas para vocês, né? E isso é importante, gente, porque... E também eu vou afirmar isso, porque é verdade, todo mundo pensa assim, porque isso aí é só coisa para artista, e que é caríssimo, que a gente vai fazer um curso desse, não vai poder nem pagar. É uma coisa simples, acessível, e o importante é por quê? Porque aqui você vai ter dicas para você levar para o resto da sua vida, né? Sim. Porque a nossa imagem, até uma coisa importante, interessante, até as pessoas tímidas, elas conseguem se abrir quando elas têm uma imagem adequada. Então também é uma forma de inserção social, tá? Com uma boa imagem. Isso também, na Investida eu dou cursos, curso de estilo, curso de cor, também atendo com consultora de imagem pessoal e corporativa. Para homens e mulheres. Isso, homens e mulheres. E a Sônia tá toda linda aqui porque ela também já descobriu o estilo e a cor dela. Bem, gente, eu descobri, né, que o pessoal falava assim, não sei o quê. As minhas cores são cores mais vermelho, que quando a gente fez, né, cores fortes. E olha que eu sou branquinha, né, mas não me ofuscou, não.
Trouxe mais luz, né? Tinha a ver com a sua personalidade, com o seu tom de pele. Engraçado, né? Porque a pessoa fala assim, a pessoa é branquinha, bota muita cor, e eu não dispenso meu batom colorido. As mulheres têm muitos recursos, né? Não tem por que abandonar a imagem. Eu falo, se você pode tirar o melhor que você pode oferecer, por que você não vai fazer isso? Mas é porque, como dizendo, que eu sou branquinha, mas combinou comigo. O vestido não apareceu primeiro, apareceu com o vestido tudo junto. Então isso é legal e importante, porque às vezes as pessoas pensam que ela é muito branquinha e não pode usar cor, né? Que não vai ficar, cheguei. E uma coisa assim muito importante, quando você vai a um ambiente que você não conhece ninguém, e você chega e fica procurando assim, observando, né, quem eu posso me aproximar, que eu acho que se pareça comigo, pela imagem que eu tô vendo. E às vezes eu sento perto dessa pessoa, começo a conversar, e o que ela diz não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava. Você pode ter certeza que uma coisa ela está mentindo, ou no que ela está dizendo, ou no que ela está vestindo, porque as coisas têm que combinar, é uma pessoa só. Né? Então, quando a gente encontra... isso é profundo! Quando a gente encontra... Muito profundo! Encontra o nosso estilo, a gente consegue unificar as duas coisas, né? Eu não preciso ficar dizendo que eu sou uma coisa que eu não sou, já está tudo ali, né? Já, você chega e já está dizendo. E aí, o que acontece? Você vai atrair pessoas que você quer, que tem a ver com você, né? Não precisa ficar atraindo pessoas que você vai ter que ficar dando corte ou dizendo não é bem assim, não é bem esse tipo de pessoa com quem eu quero me envolver. Então é isso, gente. Fica a dica, né? Obrigada, Janine, e até a próxima. Até a próxima. Agora são 10h41. Depois do intervalo, você vai ouvir a número 1 em novidades. A número 1 em sucesso. 98,7. Rio. Vamos seguir. Inverno na Rio. Você ouve a melhor música. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Inverno na pressão total. Rio. O jeito jovem de fazer rádio. Rio tem o apoio cultural deles. Bar Cariocando, um jeito carioca de ser. Shows diários de segunda a sábado no Catete. Você sabia? Apenas 7 centésimos da água está disponível para o consumo global. Diminuir o tempo médio do banho, escovar os dentes com a torneira fechada e acabar com aquele pinga-pinga é cidadania por um consumo sustentável. Só depende de você. 98,7. O leite materno é o melhor alimento para o bebê e o protege de muitas doenças. Além disso, faz com que ele cresça forte e sadio. A Pastoral da Criança orienta as famílias e gestantes para que todos os bebês sejam alimentados exclusivamente com o leite de peito durante os 6 primeiros meses de vida. Amamente, muito carinho e leite materno. Eis a receita para começar bem a vida. Só depende de você. 98,7. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Rio. Cuidar dos dentes e da saúde da boca é muito importante. Para você que tem um bebê, crie o hábito de limpar as gengivas, bochechas e a língua dele com um pano limpo e úmido, principalmente após as refeições ou mamadas. E atenção com os dentinhos das crianças maiores. Controle o uso do açúcar. Melhor do que doces e refrigerantes é oferecer às crianças frutas e sucos naturais. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? Porque ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal.
é negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Rio. Você está na Rádio Rio. O jeito jovem de fazer. Muito bom. Quem mente mais, Cida? O homem ou a mulher? Você tem verdade, o pessoal tá mentindo muito por aí. Menina, não é? Impressionante. Eu descobri, foi feita uma pesquisa, né? Entre o homem e a mulher. Quem é que mente mais? Eu pensei, pô, mulher, né? Ou será que era o homem? Não é que veio o homem que ele mente no mínimo 3 vezes por dia. Gente, é uma pesquisa, eu não estou generalizando todos os brasileiros, não é nada disso. Foi feita uma pesquisa. E que a mulher, nessa pesquisa, ela mente 2 vezes por dia. Bom, isso aí equivale a não sei quantos dias por ano. Depois a gente faz a conta. Você faz a conta em casa. O mais interessante é que o homem costuma mentir mais. Sabe pra quem? Sabe pra quem? Pra mãe. Fala sério! Gente, agora a mulher não. A mulher é mais emotiva. A mulher, ela... eu acho que a mulher... Eu tenho que defender a mulher, porque a mulher, ela não mente, ela omite. E quando ela omite, ela omite por sentimento. Ela é todo sentimento, né? A mulherada é impressionante. Interessante também que a mulher, normalmente, situações onde a mulher costuma mentir. Você ganha um presentinho da sogra, aquele presente, né, que você detestou, achou horrível, Sônia. Alguém aqui já deve ter sogra, né? Então a mulherada ganha aquele presente da sogra, ela com aquele sorriso amarelo na sua frente, é uma pra outra, né? Aquela coisa, sogra é uma coisa complicada. Enfim. E quando você abre, ela fala, gostou? Você, adorei, adorou nada. Uma mentira deslavada, mas tudo bem. E o homem costuma mentir com coisas muito objetivas. Por exemplo, você vê que o cara bebeu, tá na cara que ele encheu um pote, você pergunta, você bebeu? Não! Aí ele é capaz de jurar de pé junto que ele não bebeu, hipótese alguma. Agora, tem uma coisa interessante que acontece muito com o homem, que os homens são muito parceiros, né? Eles compartilham, não vou dizer só da mentira, eles compartilham de tudo. Não acredito que da minha mulher não, né? Acredito que eles só compartilham de situações. E uma delas é o seguinte, quando um cara resolve, né, dar um passo em falso, os coleguinhas dele normalmente compram a briga. E quando compram a briga, malandro, aí você liga pro escritório e pergunta, vem cá, fulaninho tá aí? Não, sai para trabalhar, ele tá em campo. Esse negócio de sair em campo, eu já ouvi de tudo sair em campo. Não, ele foi pesquisar, conhece esse povo. Bom, todo mundo em acordo, né, naquele escritório. É impressionante como os homens são amigos. Agora, impressionante também como a mulher, quando ela mente, ela tem um sentimento de culpa tamanho, que ela passa o dia inteiro, meu Deus, não devia ter feito isso, não devia ter feito isso. Mas a mulherada tem que parar com esse sentimento. Mente com vontade mesmo. Porque, não, olha, foi feito um estudo sociológico também que é importante mentir. Não estou aqui fazendo apologia de mentira. Não, mas é importante, porque olha só, mentir tem um papel importante nas interações sociais, gente. Que através de uma boa mentirinha surge a verdade. E aí tem o debate, aí você pode sair, né, debate. Não, você está mentindo. Enfim, dizem que as mulheres mentem muito melhor do que os homens. Não é que elas mentam mais, elas mentem com mais veracidade. A mulherada sabe desenvolver o fato, né? Então, galera, o que eu queria dizer é o seguinte, vai mentir? Mente com competência, não erra. E por hoje, o meu recadinho de hoje é o seguinte, mentirosos de plantão, mintam com competência, né? Eu não estou fazendo apologia a nenhum tipo de mentira, mas se vai mentir, mente com competência. Você está na Rádio Pois é, né? A gente não tá falando aqui pra ninguém mentir, não, mas você tem razão. Se você vai mentir, você tem que saber como é que vai fazer um negócio, porque mentira, como diz Nadília, tem perna curta. Pega rapidinho. Não é, doutora? Isso mesmo. Assim. Mas aí eu quero... Meus dentes tem que fazer clareamento, doutora? O seu não. Agora você já fez. Daqui a pouco você faz de novo. Já tá branquinho. Mas então, doutora, você vai dizer hoje como é que a gente faz o clareamento? O que é o clareamento? No mercado fazer. Tem, às vezes a gente viu umas propagandas, aquilo ali resolve aqueles cremes que vende na farmácia? Os tipos de clareamento
clareamento, existe 4, né? Um deles é esse aí que você vê nas farmácias, nesses Shoptime. Esse tipo de clareamento, ele não faz mal, tá? Ele é bom. Só que como a empresa que vai fazer um material que é para a população em geral, ela não pode botar um percentual indicado para cada pessoa, que vai fazer um efeito para cada pessoa. Em alguns casos, ele não vai fazer efeito, o percentual é muito fraquinho. Por exemplo, a Colgate ele já botou com o percentual fraquinho, mas a Oral-B saiu do mercado, porque eles botaram um pouco mais forte. Fugiu da Anvisa, eles escolheram, porque em algumas pessoas começavam a doer os dentes. Então, mas para a gente saber isso aí, a gente tem que saber o que realmente é o clareamento. O que ocorre? O que é o dente da gente, com o passar dos anos, a partir dos 40 anos, 35, 40 anos, começa o envelhecimento dos dentes. E aí, um dos processos de envelhecimento, o dente começa a ficar amarelo, né? Começa a escurecer. Então, o clareamento, o esmalte dentário da gente, ele é a estrutura mais dura do corpo humano. O que dá a cor, ele é translúcido, o que dá a cor é o que está embaixo do esmalte. O esmalte tem de 0,7 a 1,2 milímetros de espessura só. Então, a dentina que dá a cor. Como é que se faz esse clareamento? Né? Então, o clareamento, a gente usa uma química, que é um gel, que atravessa o esmalte e vai clareando a dentina do esmalte. A dentina que está embaixo do esmalte. Agora, porque é um dos tratamentos mais procurados hoje no consultório. Nos tratamentos, a gente chega, todo mundo chega, faz clareamento? Faz que tipo de clareamento? Porque é um tratamento rápido, barato, com pouca contraindicação, com eficácia. Né? Foi uma evolução muito grande na odontologia. É excelente, né? Você ficar com aquele dente de Hollywood. Hoje você vê na televisão todo mundo com dente branquinho. Então, aí as pessoas perguntam para mim se todo mundo pode fazer, né? Se existe alguma restrição. O que ocorre? Qualquer pessoa pode fazer, mas existem alguns casos que não se consegue clarear. Um dente escurecido por tetraciclina. Né? O dentista, quando ele olha, ele sabe pronto, assim, que se o dente foi escurecido por tetraciclina ou não. Então, esse não se consegue. Já foram feitos vários testes, não se consegue. Porque é uma impregnação na dentina do esmalte, da dentina abaixo do esmalte, que não se consegue. Outra coisa, existem algumas manchas que são intrínsecas nos dentes. Uma chamada fluorose. Fluorose é porque quando a gente vive nas grandes cidades, a água que a gente bebe já é fluoretada. Então, criança, ela não pode usar o creme dental do adulto, porque ele tem flúor, até mais ou menos uns 8 anos de idade. Porque se ela usa e ela engole, ela vai causar um excesso de flúor, e esse flúor vai aparecer nos dentes, com manchas, chamada fluorose. Que ela vai de amarelo, branco a castanho. Né? Então, esse tipo de mancha a gente também não consegue tirar com o clareamento. Né? Outro tipo de mancha, que a gente chama a melogênese imperfeita. Ela desenvolve quando o esmalte do dente, e aparece algumas, isso já vem de ordem familiar, né? Uma coisa que aparece os esmaltes do dente faltando como se fossem umas ilhas, umas bolinhas, e vem com as manchinhas. A gente também não consegue clarear. Né? Então, mas numa população geral, há possibilidade. Né? O clareamento, ele é tranquilo e se consegue fazer. Agora, pessoas que têm, assim, muita prótese, coroas, eles já me perguntaram se elas podem fazer, se a coroa também clareia. Não, se não, né? Clareia, não. Porque aquela cor já... A cor já tá... Já, Principalmente as porcelanas, como eu falei semana passada ela sobre... Ela vai pro fundo já com a cor, né? Já com a cor. Você pode até escurecer um pouquinho num esmalte, que a gente chama de glaze, que passa em cima. Mas clarear ele não consegue. Então, uma pessoa que tem coroas, restaurações, tem que saber escolher a cor, tem que se programar, porque o mais importante é o dentista fazer uma programação, fazer todo o levantamento, se programar para trocar as coroas, trocar as restaurações, porque elas vão ficar da mesma cor e o dente vai ficar branquinho, aí fica aquele destaque. Agora, como você me perguntou no início sobre os tipos de clareamento, existe esse que você compra, né, que ele não tem muita força, ele não clareia o dente de todo mundo, não vai fazer mal, em alguns casos vai ajudar e outros não. Existe o caseiro. Né? Como é que é feito esse caseiro? A gente faz uma moldagem. Água oxigenada é a base de tudo. O maior clareador do mundo. Maior clareador do mundo. Para tudo. Cabelo, pele, dente. Mas só que não é a água oxigenada direta. Ela tem uma degradação. Ela se forma é um processo químico que se chama peróxido de carbamida. Você vai usar ela direto, que você pode provocar sensibilidade e outras coisas mais. Alterar o pH da saliva. Mas assim, esse caseiro, você faz uma moldagem do paciente, entrega a ele uma goteira, que é uma moldeirinha, copiando o formato dos dentes, molinha ou fininha, e entrega esse gel de acordo com
a indicação que a gente vê. Porque tem pessoas que têm mais sensibilidades, outras não têm sensibilidades, a idade, né? O percentual que a gente manda fazer, esse gel ou compra, ele é de acordo com o dente do paciente. Esse é o caseiro, e a pessoa vai usar em casa de 2 a 4 horas por dia, né? Então é excelente. Tem o segundo, que é aquele que o pessoal bombou, né? Todo mundo faz clareamento dentário em 1 hora nos consultórios com laser. Eu fui comprei junto com um primo, dei, na época, mais de 10 anos atrás, R$10 mil num aparelho. Isso não funciona. Não funciona. Quer dizer, ele funciona, mas é um processo que não é você botar o laser e vai o dente ficar branquinho. Não é assim, é um processo que depois, com o tempo, a gente aprendeu que o laser ele é desensibilizante, ele é terápico, ele não vai clarear. Que vai ativar o gel, é uma luz, que a gente chama luz halogênia, que vai de 600 a 1000 watts. Então você coloca sobre aquele gel para ativar. E o laser vem com um terápico para diminuir sensibilidade e ajudar ali em toda aquela composição. Então ele é feito também no consultório, a gente leva mais ou menos 1 hora e umas 4 até 5 sessões, uma vez por semana. Mas é o mesmo efeito do caseiro. Agora tem o misto. O misto é o que está se usando mais agora. Né, que você faz aquela aplicação no consultório e com menos tempo, rápida, né, para ativar o gel, né, que é a fórmula que a gente coloca bem mais forte, que só é vendido até com o nosso CRO, com o número do nosso conselho. Você coloca ela ali e ativa, mas protege a gengiva, ela tem uns certos cuidados, não pode levar para casa. Você ativa ali com aquela luz, junto com o laser, e a pessoa leva o outro, que é um percentual fraquinho, para casa para usar. Então esse está sendo o mais usado hoje em dia, né? O melhor que existe para tudo. Agora, sobre sensibilidade, um dói. É verdade que dói, não dói. Então, cada caso é um caso. Quem tem retrações gengivais, por exemplo, aparece ali na divisão que não tem mais esmalte dentário, ali vai doer, né? Porque o esmalte é um blindado, e a gente tem proteção. E como é que a gente faz? A gente tem recursos como ionômero de vidro, e flúor, uma série de cremes dentais que a gente pode usar para ajudar na sensibilização, para a pessoa não sentir dor. Além de que a técnica ela é modificada. Né? Agora, quais são os cuidados quando você está fazendo clareamento? Quem fuma pode, né? Quem toma vinho pode. Então, toda pessoa pode. Agora, se você está fazendo um clareamento, você vai ter que evitar essas coisas. Porque o dente fica um pouquinho mais poroso, ele pode absorver mais a mancha, ser mais difícil de clarear café. Então você tem que ter um bom senso, evitar o café, evitar essas coisas. Ou, logo após o uso, eu tenho pacientes, estou tomando de canudinho, né, para não passar nos dentes. É uma estratégia delas. Então você tem que limpar, né? Tem que ajudar a usar esses bochechos para ajudar a limpar imediatamente. E sobre a higiene, na época que você está fazendo clareamento, a melhor possível para que o efeito seja bom. Agora, que idade se pode fazer o clareamento? Existe uma idade mínima, uma idade máxima? Bom, aconselha-se fazer o clareamento a partir dos 16 anos. Por quê? Porque os dentes, em torno dos 16 anos, os dentes da gente, quando nascem, e aparece o dentinho, a coroinha, né, esse último item, ele fica formando a raiz lá dentro. E ela leva 4 anos para se completar dentro da gengiva da gente, dentro do osso. E a coroinha já está de fora. Então ele está um dente muito aberto, a polpa muito, ele é mais sensível. Então, se ela leva 4 anos e o último dente a nascer são aos 12 anos, em torno de 16 anos você começa o clareamento. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ligar para mais, pode ligar para a doutora, que é o 2225-2109, ou então manda um e-mail aqui pra gente, showdasoniamonte@gmail.com, que aí a doutora depois responde pra vocês. E eu digo bom dia pra vocês, não boa tarde, porque eu já trabalho há anos com a minha querida aqui. Porque sempre foi à tarde, né? Pronto, ela entregou. Olha, gente, é o seguinte, a gente aqui vai, né, porque a gente prometeu o pirão de camarão, a gente vai dar aqui pra vocês, pega a caneta aí, e vamos voltar agora também, vocês vão ficar atentos aí como administrar o seu dinheiro, hein? Então vamos lá. Isso é bom. A receitinha de hoje. Pirão de camarão. Olá, ouvinte. Bom dia para você que está aí assistindo o show da Sônia Monte. Aqui é Alexandre Virgílio e vou trazer mais dicas culinárias para vocês. Hoje, como prometido, o famoso pirão de camarão que se come muito aqui no sul da Bahia. Claro, isso é uma receita caseira que não é fácil de você encontrar em qualquer restaurante.
Então, aquela dica sempre gostosa que você vai estar aí na sua casa fazendo algo diferente e recebendo elogio dos seus convidados. Para começar essa receita, ouvinte, vamos precisar. Eu vou passar a lista de todos os materiais, tá? E depois vou explicar o passo a passo. Então, vamos lá. Para o pirão de camarão, você vai precisar 1 kg de camarão, meio quilo de farinha, 2 cebolas médias, 1 cenoura, 3 tomates bem madurinhos, alho, coentro, 3 folhas de louro, 2 pimentões, pode ser um amarelo ou um vermelho, ou, para quem gosta do gosto forte do pimentão, um verde, um amarelo. O importante é você escolher o produto que lhe convém. Se caso você não tiver o amarelo, compre só um verde e coloque na sua receita, tá bom? Sal e pimenta do reino. Modo de preparo. Aquela parte básica. Vamos fazer o seguinte. Sabe aquela parte, aquela membrana do camarão? Onde todo mundo fica, eu não gosto daquele cocô de camarão. E tem gente que deixa o cocô de camarão, depois o prato fica pronto e fica esquisito. Então, vamos fazer o seguinte. Após você limpar o seu camarão, retirar a cabeça e a casca, é muito simples. Com a própria faquinha, uma faca pequena, você passa no dorso, quer dizer, nas costas ali do camarão, suavemente, sem aprofundar muito, que você já consegue retirar tudo aquilo. O camarão fica numa forma bonita, apresentável e limpo. Que coisa que, na verdade, aquela membrana, vamos dizer, o cocô do camarão, que muitas vezes é uma concentração de sódio e pode trazer também alergia ou dar alergias nas pessoas. Você fala, às vezes, dependendo da quantidade, fica um gosto meio amargo, um gosto meio areado no camarão, tá bom? Depois que você limpou o seu camarão, você vai reservar ele, vai tirar a cabeça, tirar a pele, limpou, você vai temperar ele com sal, um pouquinho de pimenta do reino e uns 2 dentinhos de alho bem batidinho. Pronto, deixa ele ali apurando esse sabor, fazendo a nossa marinada. Numa outra panela, você vai adicionar uma cebola que você vai cascar, partida em 4, a cenoura, que é uma só, também você pode dar uma quebrada na cenoura, 3 folhas de louro, a cabeça e a casca do camarão e 1 litro d'água. E você vai colocar isso tudo para ferver. Durante a fervura, o interessante é você, quando você vê que levantou a fervura, quando a gente faz um caldo, você utiliza a cabeça e a casca do camarão, ele forma uma espuma rosa, uma coisa concentrada. Aquilo ali são todas as impurezas encontradas. Seria bom que com a ajuda de uma escumadeira ou com uma concha, você retirando, eliminando aquele excesso. Sabe? Você vai passando a escumadeira ou a concha e tirando aquilo, tá? Para que o seu caldo fique puro, cristalino, meio rosado, tá bom? Colocou isso para ferver, você vai esperar uns 20 minutos, que é para apurar bem o sabor. Após esse período, você desliga o fogo, com cuidado, você vai coar, vai pegar a sua peneira, vai passar todo esse líquido, retirando o resto da cebola, o resto da casca, e pode eliminar, pode descartar, pode jogar fora. Fazendo isso, reserve o seu caldo, pegue uma outra panela, você vai picar bem pequenininha a outra cebola, o pimentão, o tomate, colocar um azeite de oliva, que eu esqueci de mencionar. Olha, o chefe caducando. Como vou refogar, chefe? Então, uns 50 ml, umas 3 colheres de sopa assim, de azeite. Você vai refogar essa cebola, esse tomate, esse pimentão. Vai refogar bem e devolver esse caldo, esse líquido que você fez com a cabeça ali do camarão. Você vai esperar ele levantar a fervura novamente. E aí aquela dica do pirão. Eu, no caso, quando eu vejo que o meu caldo já está fervendo, eu, com a ajuda de um chicote, com uma boa colher, eu começo a fazer voltas na água, e vou adicionando a farinha aos poucos para não empelotar. No caso, quem não tem essa prática, pode sim banhar ali a farinha na água, dar uma misturadinha, dar aquela molhadinha e colocar dentro do seu caldo ali. Fazendo isso, você vai ver que ele vai estar uma engrossada. A dica boa do pirão é não deixar ele muito grosso e também nem muito mole, nem muito líquido. Vai a gosto, Eu adiciono no máximo para 1 litro de água uns meio quilo de farinha. Mas isso vai depender da farinha, se ela é muito grossa, se ela é fina, tá? Você vai continuar ali mexendo,
incorporou, engrossou, aí sim você coloca o seu camarão, que já está ali temperado com alho, a pimentinha e o sal. Colocou, você mexe bem, adiciona o coentro picado, corrige o sal, né? E tá pronto o seu maravilhoso pirão de camarão, que você pode acompanhar com um peixinho frito, um peixinho assado, ou simplesmente só saborear esse pirãozinho com arrozinho branco, uma saladinha, porque acima de tudo você já vai estar ali curtindo o seu camarão, certo? Aqui é Alexandre Virgílio com dicas culinárias para o show da Sônia Monte. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima receita, uma coisa que muita gente me pergunta, e eu vou passar a dica, o passo a passo para você, que é o arroz de coco. Olha, gente, arroz de coco é uma coisa tão simples e tão saborosa e diferente que você pode fazer, tá bom? Um super beijo, ouvintes. Tchau, Sônia. Tchau, equipe. Até já. 11 horas. 98,7. Cortou já? Oi, gente. Não, ainda tinha matéria. Ele ainda tava falando. Cortou o arroz de coco. Cortou. Ah, tá. Então, gente, é isso aí. Agora, todo mundo preparado? Sim. Luiz, Maurício. Que a gente pode dizer numa hora dessa, né? Quer dizer, você que vai dizer, né? Porque o pessoal continua vendo a mesma coisa, consumindo menos e pagando mais por isso. Verdade. Como é que a gente faz? Essa mágica é difícil, né? Mas, inicialmente, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com a Sônia mais uma vez no seu programa. E falar um pouquinho dessa situação que nós enfrentamos hoje no dia a dia da nossa economia, né? Antes de falar alguma coisa, eu sempre falo da questão do diagnóstico. Em que mundo nós estamos hoje vivendo, né? Então, fazendo um diagnóstico da situação hoje brasileira, você vê o seguinte, uma má gestão das contas públicas, cenário político conturbado, perda da credibilidade do governo, né? Inflação elevadíssima, a tendência está ainda maior, né? A alegação de uma crise internacional que não é de forma geral, é de alguns países. Enfrentamos uma forte recessão, com isso reduz nosso PIB, ou seja, as riquezas produzidas no país. Com isso faz com que o nosso crescimento seja fadado a zero e pode ser até negativo. E o espectro de crescimento do país, a tendência eu digo que daqui a 2 ou 3 anos essa pode haver uma mudança, né? E com isso faz com que há uma elevação do desemprego, então as pessoas vão ficar sem renda, a tendência é muita gente na rua, aumenta a violência. Governo, à sua vez, para poder fazer essa roda girar, aumenta os impostos. Aí nós estamos vendo uma série de aumentos de luz, tarifas, né, telefônicas, de luz, gás. E isso é contra a sensatez. Se a população está enfrentando toda essa crise, como que o governo faz esse dano à população? Então, aí vem a pergunta, num cenário como esse, o que nós devemos fazer? É muito difícil, porque a crise está na nossa porta desde, não da agora, mas eu digo desde 2014, né? Isso foi muito mascarado, a população muitas das vezes foi enganada e a mídia, muitos dos casos, não esclareceu por desconhecimento ou por favorecimento, outros aspectos que não vêm ao caso, mas faz com que as pessoas viveu naquele mundo de ilusão de consumismo. Eu estou aqui na mesa com a Sônia e com a doutora Danúbia, mulheres consomem. Vão pra shopping? Nem sempre. Eu nunca fui. A verdade, assim, a gente brinca, né? Porque é uma característica. Mas eu nunca fui consumista. Eu só compro aquilo que eu preciso e coisas que eu posso combinar e manter. Você foge um pouco a regra, né? Foge a regra, eu já fui muito consumista. Hoje eu tô mais controlada. Minha esposa e minha filha, eu brinco sempre quando, por exemplo, vai a um shopping. A gente não tem condições de usar tudo isso. Tem gente que tem 100 sapatos, não vai
vai usar. Mas a tendência da mulher... 900 sapatos, né? A Cláudia Raia. Mas é isso. A expressão diz que é o ponto fora da curva. Não é esse. As pessoas não vão usar tanta coisa, não é isso, não tem como. Não seria isso. Mas, de maneira geral, a mulher tem essa coisa do consumo, de comprar. Mas é verdade que, por exemplo, o apelo em cima da gente no shopping, né? O apelo a mídia... No nosso visual, não é isso? Ele usa esse lado da emoção, do visual, até mesmo, falando um pouco da questão de incentivar a entrar em determinados negócios, isso é feito através do tipo de letra, da cor. Então isso tudo é voltado para o consumo. E no caso nosso aqui, voltando como é que a gente faz agora? Então, na crise, é o seguinte, vou dizer do tipo de investimento que nós temos hoje na prateleira para o investidor. Muito usual chama-se poupança, né? Então, a poupança, ela dá uma rentabilidade de 0,5% mais a TR. Então, isso representa mais ou menos a correção do dinheiro. É você ter o dinheiro guardado e a correção do dinheiro para o teu dinheiro não ser desvalorizado. Só que com a inflação elevada e o governo, para tentar combater, ele levou a taxa de juros. Então a taxa de juros hoje está na faixa de 14,25% ao ano. Isso o governo, ele colocou um gatilho na poupança. Aí vem uma pergunta que uma vez um aluno me fez: por que o governo colocou aquele gatilho de 70%? Essa é a pergunta. Por que disso? Então, a resposta é: o governo ele faz com que ele não incentivasse com a poupança abaixo de 8,5%, ela não ficaria atrativa para quem faz o investimento. Então, com isso ele faz a redução de 70%. Por quê? Com a inflação caindo, a taxa de juros, a sua vez, também caindo, quem fosse investir em poupança seria mais atrativo do que investir em título do governo, que o governo está fazendo uma política monetária com o mercado em baixa. Então, por isso que reduz em 70% esse gatilho. Agora, com a inflação acima de 8,5%, investir na poupança não é tão atrativo. Então, o governo tem essa medida, né? Então, poupança hoje, ela não é atrativa porque ela rende 6 e alguma coisa ao ano. Quem investe 14,25%, título do governo, a rentabilidade é maior. Qual é a diferença entre um e o outro? Os títulos do governo, eles têm uma rentabilidade maior e se você deixar por determinados prazos, né? Então, a relação que nós devemos ter é carência, que é prazo, o retorno, e tem um outro aspecto chamado risco, né? Então, aí tem outros tipos de investimento, por exemplo, que é muito minha praia, bolsa de valores. Aí vem a pergunta: que papel eu vou investir? É legal investir em bolsa de valores? Num momento de crise como esse, aí entramos na seara do Petrobras, Vale do Rio Doce. Então nós encontramos hoje um mercado brasileiro sujeito a uma volatilidade muito grande. Isso vamos dizer, palatável para quem investe grandes quantidades, né, de recursos em ações para longo prazo, chama-se buy hold, você comprar e guardar. Então, médio e longo prazo, e você pode ser lá na frente que quando reverte a economia e você que comprou as ações baratas, como nós dissemos na Bacia das Almas, todo mundo chorando e os preços lá embaixo, você é um bom investimento do longo prazo. Então, investir em ações hoje, para quem quer pagar sua continha no final do mês, não é vantajoso, porque você pode sair de uma ação que você comprou hoje a R$13, por alguma notícia ruim, essa ação passa a valer 8, e você estava contando com aqueles 13 no final do mês. Aí você perdeu aí quase R$5. Tem que ser a longo prazo mesmo. A longo prazo. A poupança, para o pequeno investidor, tem outras alternativas, por exemplo, fundos de investimento, você tem letras de câmbio imobiliária, você tem letras de câmbio agropecuária. Então são títulos que são mais garantidos. Mais garantido, tem isenção de imposto de renda, o fundo garantidor. E você pode resgatar imediatamente. Aí você tem um prazo, né? Tem um prazo, aí você pode colocar para 6 meses, para 1 ano. Então, dependendo do perfil. Mas esse é garantido, quer dizer, você não sabe, ele não tem risco. Pré-fixado, pró-fixado. Então, aí tem as duas tendências, né? Pré e pós. Diferença entre um e outro. Tudo que é pré,
eu sei de antemão qual vai ser a minha rentabilidade no final do período. Pós, eu deixo para me saber no final. Mais ou menos isso, né? Bem simples. Então, mas qual é a diferença entre um e o outro? A diferença é em função da inflação, minha gente. Então, dependendo da inflação, se a inflação for muito alta e eu faço um título pré-fixado, eu prefixei hoje com a inflação a 9. Daqui a 6 meses, se a inflação tiver a 12, eu deixei de ganhar. Então, aí existem alternativas de investir pós-fixado, ou seja, a taxa de juros mais a inflação em aberto. Por isso que é pós. Se eu faço pré, eu já sei. Mas nessa condição você nunca perde, porque a taxa de juros você já está garantido. Eu já prefixei. Então, e o restante é só uma questão de movimento econômico, do dia a dia. Aí, quer dizer, se você for prefixado, se ela descer, você vai ganhar menos, mas os juros você já ganhou. Já ganhei. Professor, diz aí uns exemplos desses títulos que a gente pode investir, mais comum, que a gente, como uma população comum. Então, eu queria perguntar, ela perguntou se não é isso não. Em questão, qual seria o mínimo de valor que você teria disponível para investir nesses títulos? Olha, hoje a poupança, qualquer valor você pode colocar, né? Então a população hoje, você vai na poupança. Na questão de título de renda fixa, você pode, chama-se Tesouro Direto, hoje você pode fazer pela internet, você pode com qualquer valor mínimo, R$200, R$300, você pode ter acesso a cotas que até então ninguém poderia fazer. Por exemplo, o governo emite um título e que hoje ficava na mão dos grandes dealers, ou seja, quem colocava esses títulos no mercado. Então hoje a população ela pode ter uma fatia dessa Selic, né, que é a taxa que rege os juros básicos da economia. Então hoje, pelo Tesouro Direto, você pode fazer isso. Os fundos aí vai depender do banco. É importante ressaltar que quanto maior a rentabilidade que eu busco, são os pequenos bancos. Então os pequenos bancos oferecem uma rentabilidade melhor, porque ele coloca, por exemplo, 101, 102 do CDI. Já os bancos grandes, porque já tem recursos, né? É 95, 98, e vai depender, eu vou colocar R$2.000, R$3.000. Então a população hoje que tem aquele um parco recurso, né? Hoje nós estamos muito preocupados em saber como nós vamos ter recurso para pagar as nossas continhas do final do mês. A lógica diz o seguinte, que a população cresce, a economia cresce, na medida que eu consiga poupar. O poupar não é só isso, é previdência privada, você colocar um rendimento que eu possa ter um fundo de reserva para um conserto na minha casa, investir na universidade do meu filho. Então tudo isso você tem que ter essa preocupação. E hoje o cenário não nos favorece a você separar esse recurso e botar um aspecto de um ano. O que eu vou fazer daqui a um ano? Então a economia hoje, a tendência é 2, 3 anos. Então nós vamos conviver com essa negatividade de todos os indicadores, eu acredito que 2, 3 anos. Essa questão do dólar também subindo muito. Num passado, o pessoal investia em dólar, né? Comprava, porque sabia que a moeda estava sempre crescendo. Hoje não seria uma boa alternativa. Hoje diz sempre o seguinte, você negociar em qualquer tipo de investimento, igual na bolsa, né? Tem o boato e tem o fato. Então, o boato, muita gente entra errado na operação quando o boato já está se tornando fato. Então, quando começa boato, aquele murmúrio, né? Compra, você tem que entrar logo no início. Depois que está compra e já passou, é uma história que eu vou contar aqui, muito, muito interessante, que em Wall Street tinha um sapateiro, um engraxate, estava engraxando lá de um executivo, o cara estava lendo o jornal, e de repente o engraxate falou para o executivo que estava lendo o jornal ali sentado: você já viu a ação, vamos dar um exemplo aqui, Coca-Cola, Microsoft vai arrebentar. Aí na hora o executivo pegou o celular dele, quando ele largou do sapato, ligou lá pro escritório e mandou dizer o seguinte, sai da ação, porque até o engraxate já está sabendo. Ou seja, então no momento que isso já pulverizou, é a hora de você sair. Então, a mesma coisa, o dólar hoje está 3,50, 3,60.
Então isso aí o governo, ele está deixando solto. Por que favorece o governo? Favorece a exportação. A nossa commodity está mais barata para quem está lá fora para comprar. Em compensação, encarece quem quer sair do Brasil, encarece para importação, ou seja, se eu quiser comprar aquele produto made in China, ele está muito caro para a gente, então vou gastar mais. Aí dá uma freada na importação, por isso que está melhorando a balança comercial. Eu estou deixando de importar e estou exportando um pouquinho. Não é nada que o Brasil está melhorando não, é só por causa do câmbio. Hoje a China desvalorizou a moeda dela em 1,99, se não me engano. A margem era 2 para cima, 2 para baixo. Com isso, o produto chinês ficou melhor. Então, essa questão do dólar antes, o dólar quando estava sobe, a bolsa caía. Tinha essa relação. Hoje nem tanto, porque o recurso está pouco, o investidor estrangeiro, entendeu? Então, eu queria fazer então pergunta. Não, você queria, porque agora não pode mais. Mas olha, o Luiz Maurício vai voltar aqui. Aí a gente, se vocês também quiserem fazer mais alguma pergunta, manda aqui pro nosso e-mail, showdasoniamonte@gmail.com, que aí a gente passa aqui, quando ele voltar, já faz tudo de novo, outras perguntas. Não é? O Alex disse que ela pode fazer a pergunta, então faz. Então, professor, você falou que quando foi que começou essa crise que a gente está vivendo? Essa crise... Você falou em 2014, e por que foi que começou? O que acontece? Antes de 2014, antes das eleições, o mundo inteiro estava enfrentando uma crise, né? E no nosso país... O que aconteceu? As contas públicas estavam deterioradas, né? Aí são vários aspectos. Ela recrudesceu na medida em que houve uma quebra do setor de petróleo e gás no Brasil, que é a Petrobras. Na medida em que quebrou esse setor, que hoje no Rio de Janeiro é o principal, todo um setor... Olha, gente, em termos de economia, quebrar um setor é uma questão extremamente, que eu poderia dizer, chata para um país. Quebrar um setor. Nós quebramos um setor. Com ele levou toda a periferia de município, os municípios todos que viviam deles, o Estado que arrecadava. Então nós estamos vendo hoje no Rio de Janeiro, você vai para Macaé, Itaboraí, todos esses municípios que viviam do royalties do petróleo, fez com que desse essa retração. Então a economia como um todo já dava sinais em 2014 que algo estava errado. Ou seja, o país estava, o governo estava gastando mais. A lição tem que partir do próprio governo, né? Cortar ministérios, diminuir o número de contratações, investir hoje em infraestrutura, em logística. Nós vemos várias obras que deram um pontapé inicial muito antes e elas estão todas paradas. Ou seja, se nós tivéssemos realmente feito o dever de casa, o nosso país seria um canteiro de obras. Teria emprego, teria arrecadação. Esse desmando. Uma política forte, né, de investimento. Não fugiria os estrangeiros do nosso país, traria mais recursos para cá. E principalmente a quebra de confiança. No momento que você quebra a confiança, na nossa casa, o chefe de família ou a mulher que é dona de casa, você quebra a confiança e você não tem o poder de chegar e cobrar de ninguém, do filho, do parente, do amigo. Você é a referência. Então isso hoje passa pelo nosso governo, credibilidade. Então você tem que ter credibilidade, braço forte, ok? Então acho que responde um pouquinho. Bem respondido. Então, gente, é isso, acabou. Agora é só quinta-feira que vem com mais show da Sônia Monte. Então é isso. Um bom dia pra vocês e até quinta-feira. Você está na Rádio Rio, o jeito jovem de fazer rádio.